O que é o que é? A gente escuta falar dele desde o primeiro dia de aula até o último ano no ensino médio e mesmo assim sai sem entender nada. Se você pensou no verbo to be, então fica aqui que esse vídeo é para você. Ah, o verbo to be. Como pode uma coisa ser tão conhecida e ao mesmo tempo aparentemente tão complicada? Mas fica aqui comigo que hoje a gente vai entender que ele não é esse bicho de sete cabeças não. Para a gente compreender o verbo to be, é preciso lembrar que ele, na verdade, une dois verbos que nós temos no português: o verbo ser e o verbo estar. Então, quando a gente diz no nosso idioma eu sou feliz e eu estou feliz, nem sempre a gente quer dizer a mesma coisa. No inglês, porém, muitas vezes vai ser o contexto que vai ditar a diferença, já que tanto ser quanto estar são parte do verbo to be. Para a gente começar a compreendê-lo melhor, a gente tem que dar um passinho para trás para falar sobre os pronomes, ou seja, as pessoas do inglês. São essas que estão aqui na tela. Olha só, nós temos I, que sou eu, you, que vai aparecer duas vezes como você ou vocês. Então nós temos depois he, que é ele, she, que é ela, it, que é ele ou ela para falar de um animal, de uma coisa, de um objeto. Depois nós temos we, somos nós. Novamente o you, então, como vocês. E por fim, they, eles ou elas, o plural do he, do she e do it. Por enquanto, o verbo to be não entrou na jogada ainda. Essas são apenas as pessoas do inglês. Ele não apareceu por enquanto. Certo, mas e por que a gente está vendo os pronomes, as pessoas, se o vídeo é sobre o verbo to be? Bom, fica comigo que você já vai entender tudo. Assim como no português, o verbo to be exige diferentes conjugações dependendo do sujeito, da pessoa de cada frase. Então a gente precisa, primeiro, saber os pronomes, conhecer as pessoas, para a gente conjugá-lo corretamente. E aqui que entra o pulo do gato. Um dos fatores de dúvida em muitos estudantes é que eles escutam falar muito do to be, to be, to be, mas a realidade é que numa frase, raramente o verbo vai vir dessa forma. To be é apenas o nome dele. É a mesma coisa que se eu dissesse, por exemplo, eu ser feliz ou eu estar feliz. Fica um pouco estranho, não fica? É a mesma coisa que acontece aqui. Então, se a gente voltar para a nossa lista de pronomes, cada um deles vai ter a sua forma correta, a sua conjugação com o to be, com o ser e estar. Funciona da seguinte forma: se nós pegarmos o pronome I, que sou eu, a sua forma correta de conjugação do to be é I am. Eu sou, eu estou. Se nós pegarmos a pessoa you, você, a sua forma correta é you are. Você é ou você está. Depois nós temos he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, para falar de um objeto, para falar sobre o clima, para falar sobre um animal. Ele ou ela é, ele ou ela está. Depois nós temos we, cuja conjugação vai ser a mesma de antes, we are, nós somos, nós estamos. Depois, novamente, o you, que eu comentei que pode ser você ou vocês, vai depender muito do contexto, a sua conjugação é igual. Então, you are, você é, você está, vocês são, vocês estão. E por último, o pronome they exige também o verbo to be na forma are. They are. Então, eles são, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, uma vez que a gente memorize, que a gente aprenda os pronomes, a gente consegue aos poucos ligar as formas corretas do to be que devem vir com cada um deles. Então, por exemplo, ao falar que eu sou feliz ou eu estou feliz, nós temos que pensar na pessoa I e na conjugação do verbo to be am. I am happy. Ter isso em mente já nos facilita bastante. To be, então, é apenas a nomenclatura do verbo e, num primeiro momento, não vai aparecer nas nossas conjugações, nas nossas frases. Cada uma dessas formas que a gente estudou agora, de pronome mais a forma correta do ser e do estar, do to be, pode ser abreviada de diferentes formas. Então, por exemplo, I am dificilmente vai ser dito dessa forma, com tamanha pausa em filmes, em conversas entre nativos. Isso porque o falante do inglês ele tende a querer deixar o idioma o mais sonoro e o mais fácil de falar possível. Então, por exemplo, em vez de I am, nós diríamos I'm. Mesmo sentido, eu sou, eu estou. Em vez de you are, eles provavelmente diriam you're. Você é, você está. Em vez de he is, his. Em vez de she is, she's. Em vez de it is, it's.
Em vez de we are, we're. Em vez de you are, novamente, you're. E em vez de they are, they're. Aqui pode variar um pouquinho a pronúncia dependendo do lugar. Então, em situações do dia a dia, é bem mais comum de a gente escutar e encontrar, mesmo por escrito, dessa forma aqui. Quando a gente quiser montar frases negativas, é também bem tranquilo de fazer no inglês. Basta a gente pegar a conjugação que a gente já viu, pronome, a sua forma do verbo to be, e acrescentar a palavra not. E aqui a gente também tem uma abreviação possível, na maioria dos casos. Então, I am not pode ser abreviado como I'm not, e nessa conjugação, nessa pessoa em específico, apenas dessa forma. Todas as outras, a gente vai poder escolher como a gente abrevia. You are not. Pode ser you're not ou you aren't. A gente pode juntar. Então, a partícula negativa not, trazer para perto do verbo to be, se sempre colocar o apóstrofozinho no lugar do O, para dizer que haveria uma letra ali que foi suprimida, que foi abreviada. Então, you're not ou you aren't. He's not ou he isn't. She's not ou she isn't. It's not ou it isn't. We're not ou we aren't. You're not ou you aren't. E they're not ou they aren't. Então, é possível fazer dessas formas e a gente vai estar, então, montando negativas dessa forma. Eu não sou, eu não estou. Você não é, você não está. E assim por diante. Por fim, se a gente quiser montar frases interrogativas, perguntas com o verbo to be, com ser ou estar, é muito fácil também. No português, o que a gente faz é simplesmente mudar a entonação. Então, você está feliz. Estou afirmando. Você está feliz. A estrutura da frase permaneceu a mesma. Eu apenas mudei a minha entonação, a palavra que eu pronunciei mais forte, a maneira como eu montei, como eu disse a frase. No inglês, porém, isso não basta. A gente muitas vezes precisa fazer uma mudança estrutural para sinalizar que é uma pergunta, para que num diálogo, por exemplo, caso a outra pessoa não esteja prestando tanta atenção, para que a partir do momento que ela note essa diferença na estrutura, ela já preste mais atenção, opa, vai vir uma pergunta aí. Sempre que nós quisermos perguntar, tudo que a gente precisa fazer simplesmente é inverter o verbo to be com o sujeito, com o pronome, com a pessoa da nossa frase. Então, se ao afirmar eu digo I am ou I'm, ao perguntar eu direi am I, eu sou, eu estou alguma coisa. Em vez de falar you are, you're, nós diremos are you, você é, você está. E assim sucessivamente. Então, is he, is she, is it, are we, are you e are they. Dessa forma, sempre que um falante de inglês escutar o verbo to be vindo antes da pessoa, antes do sujeito, ele vai já perceber, já saber que pode esperar uma pergunta. Então, essa é a maneira usada para sinalizar que uma resposta é aguardada, que a gente vai estar indagando alguma coisa para que a pessoa nos responda. Agora, então, eu vou colocar alguns exemplos aqui na tela para a gente dar uma revisada no que nós aprendemos hoje. Então, por exemplo, I'm wrong, eu estou errado. I'm not wrong, eu não estou errado. Am I wrong? Eu estou errado. You're my friend, você é meu amigo, você é minha amiga. You're not my friend, ou you aren't my friend. Você não é meu amigo, minha amiga. Are you my friend? Você é meu amigo, você é minha amiga. He's John, ele é o John. He isn't John, ele não é o John. Is he John? Ele é o John. Então, percebam que ao questionar, a gente inverte. E ao negar, a gente coloca not após o verbo to be. She's a university professor. Ela é uma professora universitária. She isn't a university professor. Is she a university professor? Mesma lógica. It's rainy. Está chuvoso. It isn't rainy. Não está chuvoso. Is it rainy? Está chuvoso. We are American. Nós somos americanos. We aren't American. Nós não somos americanos. Are we American? Nós somos americanos. You are too young to be driving. Vocês são jovens demais para estar dirigindo. You aren't too young to be driving. Vocês não são jovens demais para estar dirigindo. Are you too young to be driving? Vocês são jovens demais para estar dirigindo? E por fim,
They are my friends. Eles são meus amigos. They aren't my friends. Eles não são meus amigos. Are they my friends? Eles são meus amigos. Então, a lógica permanece. A gente precisa conhecer a pessoa, o pronome, conhecer a sua respectiva conjugação do verbo to be e lembrar que, ao negar, a gente vai precisar colocar o not, que pode ser abreviado como no finalzinho, aren't, isn't. E se nós quisermos questionar, a gente sempre vai inverter, vai começar a frase, começar a pergunta, muitas vezes com o verbo to be antes da pessoa, antes do pronome. Então me conta, você ficou com alguma dúvida dessa explicação? Ficou tudo claro? Deixa aqui nos comentários e eu vou colocar na descrição do vídeo umas palavrinhas, uns adjetivos, umas características para que você monte uma frase positiva, uma frase negativa e uma pergunta utilizando o verbo to be. Certo? Se você gostou, lembre de deixar uma curtida e de compartilhar com alguém que também tenha dúvidas, também esteja nessa jornada para aprender inglês. Thank you!